Boa noite, bem-vindos ao programa Visão Alternativa com Joaquim Jorge e Paulo Pereira. Obrigado, Joaquim Jorge, pela sua presença mais uma vez aqui. Já sei que é um prazer estar aqui consigo. E vamos começar hoje estamos já há várias semanas com um tema recorrente, mas que é muito importante, e esta é mais uma vez o orçamento e o envio para o Tribunal Constitucional por parte do Presidente da República. Nós, como somos alternativa, eu não vou repetir, porque sabe que agora está na moda, eu passei um zapping pelos programas, há só gente a debater. Portanto, vamos tentar dar aqui outras coisas importantes do que ser aquela coisa muito rígida. Quer dizer, o comportamento de Cavaco e Silva é deplorável. É a minha opinião pessoal, porque é aquela coisa que eu sempre disse, sim, mas ou não, mas. Quer dizer, dá com uma mão, tira com outra. E depois, em vez de... outra coisa que me irrita muito nisto é os políticos, quando lhes dá jeito, assumem as suas responsabilidades. Quando não dá jeito, mandam para o Tribunal Constitucional, em que a justiça e a execução das leis passa. Quem é que vai ter o ónus da responsabilidade de chumbar este orçamento que vai chumbar em alguma... É o Tribunal Constitucional. E é preciso que, não vi muita gente a falar nisso, o Tribunal Constitucional foi alterado. Quem está a presidir agora ao Tribunal Constitucional é o Joaquim Sousa Ribeiro, que é conotado com o PS e não com o PSD. Portanto, há aqui algumas nuances. Outra coisa que eu não percebo, não sei se o Paulo Pereira concorda comigo, temos tanta gente na Assembleia da República, iluminados juristas, e não conseguem perceber que há normas que são inconstitucionais, como os subsídios, como esta coisa das pensões, a taxa, aquela taxa que não é 4, foi 3,5, quer dizer, eu estive a fazer as contas, e só para terminar, depois o Paulo fala, eu estou a ver as implicações disto. O que é que acontece? Se tiverem que voltar a dar aos funcionários públicos o subsídio de férias, são 800 milhões. 13º mês dos pensionistas, que é cerca de 700 milhões, que não é o total, é 90%, porque já dão 10. Mais 420 de reduzir a receita, isto vai dar 1.920 milhões. Mas as pessoas passaram aí nos jornais que são 2 milhões, mas depois há aquilo que o Paulo fala muito bem. Como nós, se voltarmos a ter o subsídio, há a receita, e a receita é de 373, portanto vamos perder 770 milhões. A pergunta que eu faço agora sou eu que faço ao Paulo. O déficit ficará mais alto, 0,9. E depois? Exato, digamos, essa é a pergunta, digamos, começando pelo fim, o facto do déficit, em vez de ficar em 4,5, passar para 5,5, que é o déficit mais ou menos deste ano, ou um pouco mais assim, o déficit real este ano, do 2012, andará à volta dos 6%, e depois com a privatização da ANA, com o encaixe da privatização da ANA, vem para os 5%. E este ano, portanto, 2012, haver um déficit de 6% real, não fez cair o mundo. Portanto, estamos vivos, passamos o ano e estamos cá. Portanto, a ideia do déficit baixar para 4,5%, digamos, pode-se concluir dessa visão da Troika e do governo português que aceitou, o que já não é o caso do governo irlandês e do governo espanhol, que não aceitaram, pelo menos não aceitaram na prática, podem ter aceito na teoria, mas depois dizem que se o déficit não atingir os valores, digamos, alinhavados, não vão impor mais medidas de austeridade. E, portanto, nós termos o déficit de 4,5% para o ano o que eu costumo dizer, é uma invenção de economistas que não percebem de economia, porque esse valor é impossível de atingir. Só é possível de atingir com as tais medidas extraordinárias. Sei lá, a privatização de outras coisas. E, portanto, chega um momento em que já não há mais nada para privatizar e chega-se à realidade que é, basicamente, ao ano 2013. Não acha que deveria de haver mais tempo para reestruturarmos a nossa economia, claro, para ter esse déficit real de 3%? Porque nós nunca tivemos um déficit real. Eu lembro-me que isto é a política da mentira. Falámos da Grécia e da Itália. Desculpe claro, interromper. Exato. Lembra-se quando Sócrates veio, não sei o quê, que estava em 9 pontos, não sei o quê. Agora o Sócrates foi embora e voltou ao mesmo. Com quem ferros mata, com ferros morre. Claro, porque até o próprio Medina Carreira, que há um mês ou dois, já disse que estes objetivos de redução do déficit que foram impostos, mas aceites pelos dois governos portugueses que assinaram, portanto, o primeiro acordo e depois as várias revisões, agora já com este governo,
são completamente irrealistas e provocam depois dois efeitos. Um efeito pela própria aumento de impostos, que é um efeito recessivo, a tal espiral recessiva que o próprio Presidente da República já fala e que muitos especialistas de economia do PSD desmentem com uma desfaçatez enorme, porque sabem que isso é verdade. E depois tem um outro efeito psicológico que aumenta, ou seja, reduz ainda mais o consumo e o investimento. O investimento em 2011 e 2012, no seu conjunto, caiu em relação a 2010 cerca de 35% ou 40% em alguns itens. Portanto, com essas quedas, a economia entra numa espiral recessiva. O que eu acho é que não leva a mal. Vamos a coisas práticas. Nós estamos pior do que antes, quando o governo de Pedro Passos Coelho tomou posse. Muito pior. Vê-se que não há solução. Sim, repara, o dinheiro que eu tenho que dar para o Estado e o senhor não chega. Se vê, não chega. E não chega para o tal déficit. Bem, então não vale a pena este aperto. Eu vejo continuar eles a gastar dinheiro. Lembrem-me aqui de uma coisa que o Paulo fala, porque eu ligo ao que o Paulo diz, e estive aqui a ver uma coisa que é dramática, que é o senhor Luís Valadares Tavares, que é o ex-presidente do Instituto Nacional de Administração. O senhor já tinha falado que realmente tinham ido embora imensos funcionários públicos, mas entraram pela SUCAPA imensos funcionários públicos. Então veja agora, em 2011 conseguiu-se baixar de gasto com o pessoal, institutos públicos, regionais, local e segurança social, veja bem, 15 mil milhões de euros, 14% do que em 2011. Ao contrário, veja bem, aumentou-se em aquisição de bens, serviços, viagens, telecomunicações, 22 mil milhões, ou seja, 17%. Desculpa, assim não vamos lá. Porque o problema não leva a mal, não é só da austeridade, é dos políticos que temos. Desculpa, isto é um problema. Temos dois problemas, que é, primeiro, é um problema conceptual, que é impossível um país passar por este regime de austeridade, digamos, e ter um bom resultado. É impossível, porque há o efeito do consumo e da redução da receita fiscal, há a redução drástica do investimento e há também um efeito que é mais subtil e que demora mais tempo a aparecer, que é os próprios empresários, os pequenos e médios, não as grandes empresas, pronto, essas têm uma gestão um pouco independente dos acionistas, mas os pequenos e médios empresários também se cansam e se desmotivam e investem menos digamos, e trabalham menos e criam menos riqueza. Porque todo o ambiente psicológico... Também os funcionários públicos. Claro, mas eu estou a dizer, do lado da produção, do próprio lado da produção, que seria fundamental para que a economia depois despontasse, há um cansaço, porque os empresários não são super-homens, são pessoas normais, que também têm as suas famílias, que também têm pessoas da família... Claro. E dos seus filhos que por vezes também queiram desemprego, e muitos deles também desistem com este estado da economia. Mas o que eu acho é que isto é interminável e era preciso mudar, mas esta política não vai lá, é preciso explicar isto às pessoas. Sabe o que é que eu acho? É preciso ideias, é preciso apresentar várias soluções e perceber que o que se está a fazer, se não resulta, tem que se mudar. Claro, mas o caminho não é a direito. Não, num caminho, em política tem que se ir analisando as consequências. Por isso é que em política se deve reformular o resgate que nos pediram. Exato. Porque nós vemos os outros... Mas hoje ou ontem, nos últimos 2 dias, temos já alguma inflexão no tom do governo, com Paulo Portas a dizer que temos mesmo que pedir as mesmas condições, sim, ou condições semelhantes sabe uma coisa, às da Grécia e da Espanha. Não, mas nós, por sermos bons alunos, temos muito mais direito a pedir do que os outros. Essa é a minha tese. É exatamente ao contrário. É ao contrário, a minha tese é essa. Como tivemos um comportamento, digamos, exemplar... do Paulo Portas acho interessante. Mas o CDS tem uma posição também muito complicada. Repara, o Presidente da República promulgou e agora pediu a fiscalização sucessiva e, se me permite, não falaram. Portanto, a posição do CDS, se continuar neste tom, o PCP passa em votos, o CDS não em eleições. Sim, a posição... Ou depois, há outra coisa, só para terminar, não leva a mal. Repare que o Pedro Passos, é preciso que se diga aqui aos portugueses, eu também dou o benefício ao Pedro Passos Coelho, porque ele montou um sonho. Sim. A solução para a saída disto. E no fundo não manda nada. A questão até é do próprio, para que é que eu vou votar? Se eu tenho quem mande e que imponha... Mas é preciso verificar o seguinte, quando Pedro Passos Coelho ganha a liderança do PSD,
a primeira coisa que faz é nomear Paulo Teixeira Pinto para um grupo que iria propor a revisão da Constituição. E, primeiro, a pessoa escolhida é péssima, porque o currículo do Paulo Teixeira Pinto, em termos políticos, era praticamente nulo, e em termos empresariais, tinha há pouco tempo saído de um grande imbróglio como presidente do BCP durante pouco tempo. E nessa ideia de revisão constitucional aparece logo a ideia de refundação e destruição do Estado Social. Portanto, esta ideia que costuma designar de neoliberalismo do Passos Coelho e de um grupo restrito de pessoas à volta dele já vem de trás. E, portanto, esta ideia de resolver a crise portuguesa através da austeridade quanto a mim, funda-se numa ideia errada do Passos Coelho. Sabe o que é que eu acho? A política, para as pessoas perceberem em casa que não sabem o que é neoliberalismo, algumas, com todo o respeito, Sim, que é a prevalência do privado sobre o público. Em tudo. Escola, saúde, sim, até se calhar isso. Da própria justiça. Sim, é um pouco isso. No limite é a justiça a ser privatizada. Não temos um governo privado? Sim, porquê é que não temos um governo privado? Ou um governo contratado? Porquê é que nós, portugueses, podemos agora, a partir do novo Código de Trabalho, despedir barato e depressa, não podemos despedir um governo? Tínhamos que mudar o sistema político, basicamente, do Parlamento. Por exemplo, um Presidente da República que não quer responsabilidades, é omisso, titubeante, eu tenho escrevido por acaso, sobre o comportamento do Presidente da República, eu discordo. Acho que ele tem feito o que devia fazer e o que pode fazer. Mas já devia ter nomeado, em função da crise que está e do diagnóstico que faz, com um Governo de Salvação Nacional, de iniciativa presidencial. Eu penso que o timing é correto, será após os primeiros resultados da execução. E chutar sempre para os outros a responsabilidade. Não, porque o Presidente da República, digamos, este governo foi eleito ainda há relativamente pouco tempo, tem uma maioria clara no Parlamento e tem um apoio, ou tinha até há muito poucas semanas, um apoio bastante forte dentro do... Não tem nada, isso é você que diz aos seus amigos que têm lugares no PSD. Desculpe lá, então as não, sondagens dão 25% ao PSD. Dos deputados. Não, Paulo, não leva mal. Este governo, este Presidente já vem a atuar mal, já tinha devido tomar uma posição com o Sócrates. As pessoas têm que ter memória. Sim, nessa altura, com todo esse comportamento já o devia ter demitido e provocado eleições ou nomear um governo de outro tipo. Eu não me chocava nada ter aqui um governo tecnocrático no aspecto de ter um senhor economista como o Monti que resolva o problema. Sim, mas o Monti não resolveu problema nenhum, mas... resolveu sim, conseguiu controlar os gastos de uma forma em que não pediu resgate. Sim, mas isso não resolve o problema porque não resolve o problema do porque o Berlusconi quer ir para lá. Mas não resolve o problema de Itália, digamos. Olha, não é tão grave como Portugal. Se ele for reeleito, resolve em parte o problema, porque se bem não, resolve o problema do curto prazo, mas se não houver uma política de crescimento económico... É que o sistema político está aprovado. Quem é escolhido, o primeiro-ministro, é escolhido por um partido, não é pelos portugueses. Não, é por um grupo pequeno dentro do partido. Às pessoas, e depois as pessoas escolhem o mal menor. Sim. E o problema disto é preciso que se diga aqui em público, as pessoas não votaram no Pedro Passos Coelho. Eu gosto dele como pessoa e até tem boas intenções, mas as pessoas votaram contra o Sócrates. As pessoas não votaram a favor do Pedro Passos. Mas o problema é esse. É provável, é bem provável. Capazes e com grande valor. Mas o sistema democrático também tem as suas falhas. Mas voltando aqui à questão da evolução no governo, temos também, hoje também, ou ontem, o Ministro das Finanças, Vítor Gaspar, a dizer que a saída para a crise passa pelo crescimento económico. E, portanto, há uma clara inflexão do governo. O governo bateu contra uma parede, e vai ter que rapidamente ou se demitir, ou rapidamente mudar de rumo e encontrar soluções. Eu já lhe disse o que vai acontecer. Eu já lhe expliquei. Portanto, para mim, isto vai ficar num pântano tal que vai haver um congresso extraordinário. É preciso 3.000 assinaturas. Vou-lhe dizer como é que isso acontece. Congresso de quê? Um congresso extraordinário do PSD. Como é que isso acontece? Quando aquela malta das autárquicas perder o emprego, não tem nada para fazer, então pensa em convocar um congresso extraordinário. Vamos ter um primeiro-ministro escolhido aparentemente pelos portugueses, porque foi 25% de 50% que foram votar, porque 50% não foram votar, não é? Sim, mas a democracia mas a democracia só conta os votos válidos. Eu sei, e depois, a partir daí, pode-se provocar um congresso extraordinário em que se escolhe um líder do PSD que não é o líder do governo. Isto é conjectura que eu estou a fazer. A ideia que eu tenho é que, em termos de situação económica, se não houver uma reformulação, uma renegociação
do acordo e do empréstimo com a Troika, uma redução de juros, um alongamento do prazo, nos próximos 2, 3, 4 meses, 3 meses, digamos, dentro do primeiro trimestre, se não houver isso, e se mantiver este orçamento, digamos, de forte austeridade, que provavelmente uma decisão do Tribunal Constitucional é capaz de demorar 1 ou 2 meses, vamos ter péssimos resultados a nível da receita fiscal e, portanto, terá que haver aí alguma decisão que pode passar, inclusive, quanto a mim, pode passar por uma ratificação, digamos, uma saída de alguns ministros, por exemplo, o Vítor Gaspar. Se o Vítor Gaspar saísse do governo, o Passos Coelho podia apresentar, digamos, um novo elan. Não, mas o Vítor Gaspar está completamente conotado com o Pedro Passos Coelho. Se o Vítor Gaspar sair, sai parte do Pedro Passos Coelho. Sai, como claro, sair o Miguel Relvas, sai quase todo o Pedro Passos Coelho. Sim. Mas sair o Vítor Gaspar... Estou numa de pensamentos positivos. Mas deixe-me só concluir. Se saísse, vamos imaginar que no limite sairia Vítor Gaspar e Miguel Relvas do governo. Não penso nisso. Passos Coelho podia apresentar-se como um novo ELA e com o apoio do Parlamento. Não, o que é que interessa ter o ELA? Isso tinha que fazer uma ruptura de um amigo que o levou ao poder, que se chama Miguel Relvas, que é um homem com 7 vidas. Mas ele é primeiro-ministro. Sabe qual é o nome que eu aplico ao Miguel Relvas? O gato. Mas ele tem 7 vidas. Ele é primeiro-ministro, tem que pensar no país antes dos amigos. Mas é que em política paga-se tudo. É que o Pedro Passos Coelho ascendeu ao poder, deve-o tudo a Miguel Relvas, que é uma pessoa capaz e que consegue, eu não estou agora a falar da licenciatura, isso não ligo nada a isso, que articula e que consegue criar um bom ambiente. Sim, mas numa reformulação do governo não me chocaria que saísse Vítor Gaspar e Miguel Relvas para Passos Coelho apresentar-se com uma estratégia diferente. Não sei. À parte disso, digamos, a situação vai-se degradando. Se Passos Coelho conseguir tirar da cartola, um coelho da cartola, com uma renegociação do acordo do memorando, penso que pode ter um novo... Não tem hipótese, desculpa lá. Não tem hipótese, com todo o respeito, não tem hipótese. Agora, mudando um pouco de tema, mais ou menos dentro do mesmo, o que é estranho no meio disto tudo é que os salários vão se reduzir por via do aumento de impostos, mas o governo aceita aumentos de eletricidade, da água, do gás. Estive a ver, tudo aumenta, não vou falar em pormenores, tudo aumenta, estive a ver o que é que não aumenta. Ou seja, não há austeridade para essas empresas. Não, é que as pessoas ainda não perceberam, além de ganharem menos, portanto aumenta a carga fiscal, as pessoas já perceberam isso, aumenta tudo. Portanto, é um duplo. Mas como é que isto se explica? Não sei. Isso foi numa altura do Natal, as pessoas e de passagem de anos. Como é que o governo aceita que a eletricidade aumente de preço? E daqui a 3 meses. Mas eu não vou falar nisso, que eu agora quero falar em coisas positivas. A única coisa que não aumentou foi eu andar em frente ao mar, olhar para o mar. Penso que se calhar ainda se vão lembrar de eu pagar para ir para a praia. Estou a falar a sério. Para andar pelo passeio. Pois, quer dizer, e se calhar pedem-me fatura para eu entrar na praia. Quer dizer, isto é de morrer a rir. O Estado não consegue ser bom na execução fiscal e está-me a pedir a mim, que me leva o dinheiro todo, para eu ser fiscal, ajudá-lo, então tenho que me pagar. Paga-me pouco, que é eu ter que gastar 20 e tal mil euros para ter um benefício fiscal de 250 euros. Não estou para isso. Eu vou continuar a pedir fatura, como se eu não vou pedir uma fatura de café, nem penso nisso. Com todo o respeito. Ninguém vai. Você acha que alguém vai pedir uma fatura para ir onde vai à revisão do carro, porque consegue mais barato que na origem e vai pedir fatura? Não vai, isto é utópico. Tem que se criar condições favoráveis para as coisas funcionarem naturalmente, sem fugir ao fisco. Sim, é verdade, concordo. Deus, quer dizer, isto é de morrer a rir. Este terrorismo fiscal, claro, além de ter um efeito prático de redução do rendimento das pessoas, também tem um efeito psicológico muito grande de levar as pessoas a terem menos iniciativa. Mas repare, por exemplo, agora mudando de conversa, isso é grave. Na televisão, eu percebi-me que as pessoas veem mais televisão. Sim, mas isso é normal, porque olha, é mais barato, não andam de carro, estão em casa. O que é lamentável é que só veem a Casa dos Segredos, aquilo é um recorde, porque as pessoas adoram ser voyeur. Sim, as pessoas gostam da vida alheia e do mal dos outros, ou banhado. Reparar, quando há um desastre do lado esquerdo, a gente vai do lado direito, fica a olhar. É mórbido, trava e o de trás bate, fica dos dois lados. Quer dizer, está 5 horas e tal a ver televisão.
Mas isso Por exemplo, eu gosto deste programa porque realmente meia hora chega. Sim, e mas isto... sabe que eu agradeço às pessoas de nos verem. Porque claro. Mas, há repare, tanto programa, há tanta coisa. Pronto, nos Estados Unidos, que é onde há mais estatísticas e, portanto, tudo isto, estes fenómenos sociais e económicos são escalpelizados até ao grande pormenor, sempre se disse isso. É natural que nas alturas de recessão económica as pessoas gastem menos noutros, ou saiam menos de casa e ficam mais... Mas comprem um livro, ouçam boa música, não é preciso ver televisão. Sim, mas às vezes as pessoas estão em frente à televisão e estão a fazer outras coisas. Se tiverem net, sim, é provável. É provável que a internet também esteja... ver as notícias ficam mal dispostas. Repare que a televisão... às vezes procuro ver um lado positivo disto, dizem-me, pá, tens saúde, mas o que é isso? O normal, graças a Deus, é ter saúde. Claro, a sociedade moderna... É preciso ter dinheiro para... mínimo de coisas, dignidade, caráter, postura, ter saúde, bem, eu agradeço, mas isso é principal, mas a vida não é só ter... Então a gente vai estar sempre quietinho para ter saúde? Não, mas já ainda ontem... Que um dia que não tiver saúde, se calhar já não tenho quem me trate? Por um preço módico. Claro, mas essa... Digamos, li ontem ou anteontem que... há um analista, um comentador português, já não lembro quem foi, que diz que a mensagem deste governo, há muita gente que diz, este governo não tem capacidade comunicativa. E ele diz, não, este governo conseguiu instalar na sociedade portuguesa a ideia de que, na verdade, nós merecemos, os portugueses merecem esta crise, esta recessão e o aumento da pobreza. Ora bem, isso em parte conseguiu-se passar essa mensagem, só que isto tem o reverso da medalha que se vai ver e está toda a gente muito ansiosa por ver como é que foram as vendas do comércio no mês de dezembro. Muita gente a passear, mas portanto, a trocar prendas. E também está toda a gente à espera dos números de desemprego agora de janeiro, porque normalmente vai receber em janeiro ou fevereiro. Em dezembro ainda havia alguma expectativa no comércio e depois nos fornecedores que fornecem para o comércio de que poderia haver alguma recuperação das vendas e provavelmente não houve. E digamos, esse clima pessimista instalando-se, digamos, que já dura há um ano e meio... Já está há muito tempo instalado, Paulo. Instalando-se de uma forma duradoura na sociedade portuguesa, vai, digamos, dificultar muito a recuperação económica. E esse é o grave erro. Não há futuro, as pessoas não têm futuro. É o grave erro do Pedro Passos Coelho, é não entender viver isso. Para sobreviver, não. Tem que haver um mínimo de fundo de esperança. Uma pessoa poder, se vir uma coisa, comprar para o filho... ter net em casa... Claro, isso é o que a sociedade moderna é isso. Ter um mínimo de vida... Repara, então continuam a gastar muito mais dinheiro. Primeira coisa, quando um governo vê que isto está num estado de emergência tal, não leva mal, Luís. Eu, se fosse primeiro-ministro, cortava no meu salário, como exemplo. Não só, como é que se admite gastar 250 milhões de euros na RTP por ano? Mas deixe-me acabar. Isto é desarmava-me qualquer atitude. Por exemplo, continuar com montes de carros, a faustosidade, isto de equipamentos, sempre a gastar. O que é isto? Era aí que eu cortava radicalmente. Sim. Agora, tem medo, problemas, são amigos, bem, então tem que ir para lá gente que não tenha nenhum amigos para cortar a direita. Provavelmente, é aquela ideia... Sabe uma coisa? Às vezes penso, se calhar ainda vamos ter que ter um governo estrangeiro. Sim. Mas porquê é que não há de haver ministros? Porquê é que não há de haver um ministro da Agricultura? Se ele não ficar em Itália, vir para Portugal não, e mandar aqui... O Monti não é grande exemplo. De falar. Desculpa. Não é. Isso é para si que não gosta dele. Não é. O Monti basta olhar para o currículo dele, o Monti não tem experiência, nem tem ideias sobre como é que se faz o crescimento económico do país. Não tem. E, portanto, nós precisamos... Porque conseguiu controlar a despesa e evitar que houvesse Mas isso não chega. Porque isso chega. Então demitiram, ele não teve tempo. Nem há um ano lá está. Mas não é só isso. Não é só, assim, quando eu digo um monte, você pega sempre as minhas palavras e joga com elas. Tem a calma. Não tem. É a maneira de falar, quer dizer, é uma pessoa... Mas porque não há um ministro... Porquê é que não temos um ministro da Agricultura que venha da Holanda, que é um dos países mais desenvolvidos da agricultura do mundo? Por exemplo, porquê é que temos que ter um ministro da Agricultura português?
Eu diria que o Primeiro-Ministro Porquê é que deveria não ser vamos ter um governo da sociedade civil e os partidos esperam um bocado, que já lá estiveram 30 e tal anos? Mas os ministros, Então não há tanta como é que gente estão da a ser nomeados? Repare, ainda agora faz-me rir. O Partido Socialista, nas eu concordo, autárquicas, vai fazer um movimento para ouvir os cidadãos. Excelente ideia do Manuel Pizarro. Eu espero, se ele me estiver a ouvir, que essa ideia não seja de agora, que a mantenha durante o mandato. O problema será esse. O problema é que Quer dizer, depois eu acho muita são piada eleitos e depois... falar os cidadãos. Sabe o que é que eu ouço nesta crise mais? É o povo, as pessoas. Não ouço comentadores, porque percebam, sentem na carne isso. Claro. Quer dizer, vai fazer um movimento de cidadãos em ouvir as vozes. Ótimo, mas até agora o PS ouviu as vozes na Câmara do Porto. E o PSD? Não, o PS. Não sei. Sim, mas eu mas não penso ouvi, que não, É que fala-se muito em cidadãos e na sociedade civil, olha, não leva Mas mal. é só na altura das eleições. Que eu faço cidadania sou eu, há muitos anos. E na sexta-feira lá estarei. Na sexta-feira lá estarei. Sexta-feira? Amanhã. Lá estarei a ouvir falar do Estado Social, não é? Terá um lugar, com gosto. E, agora, portanto... e ainda por cima, uma pessoa que tem, por exemplo, pensei que podia ser Presidente da República, porque é um fulano isento, procura, já foi eleito nas listas do PS. Mas a democracia exige candidatos e as pessoas candidatam-se. Já viu o que lhe fizeram uma vez? Não o elegeram como provedor da Justiça. Não sei, não me recordo, mas sim, já me lembro. Sim, em vez de ter os 2/3, teve maioria e depois, de uma forma distinta, recusou ser. Sim, Acha que ali há algum deputado com o nível do Jorge Miranda? A parte do poder executivo do governo é a parte mais complicada que temos em vista e basicamente aquilo que este governo não soube, o governo anterior desbaratou dinheiro, este governo não sabe o que fazer para fazer o crescimento económico e este governo basicamente desbaratou tempo e estamos há 18 meses sem uma política de crescimento económico. Em que falha tudo que diz. Porque é inerente, teria que falhar, porque o plano que tinham gizado é impossível ser. Mas eu acho muita piada, falham tudo e, portanto, a culpa é sempre dos funcionários públicos. Claro. Pessoal, faz-me lembrar, numa empresa, o administrador nunca tem culpa. Com todo o respeito, quem tem culpa é a mulher a Dias e o porteiro. É um pouco isso, é um pouco a ideia que este governo faz passar e que se calhar os outros anteriores também. Por hoje acabamos, até à próxima.